É urgência operar de uma pedra na vesícula? As pessoas sempre me perguntam isso pela seguinte questão, pessoal. Quando o paciente descobre que tem uma pedra, seja através de um ultrassom, ou seja através do fato de ter descoberto através de dor, ou seja, ele teve uma crise de dor, foi lá, fez o ultrassom e descobriu a pedra. Na cabeça do paciente, quando ele tem um diagnóstico e ele tem uma indicação cirúrgica, ele acredita que aquilo é para ontem, ou seja, é uma emergência, ele tem que largar tudo na vida dele para chegar e resolver aquele problema. As coisas não são bem assim, pessoal. Quando você tem uma pedra na vesícula, que você tem sintomas, você tem indicação de cirurgia, tá? Existem outras situações de pedra na vesícula que você vai ter indicação de cirurgia sem ter sintomas. Como é o caso da pedra muito grande, maior do que 3 centímetros, uma vesícula em porcelana, um pólipo muito grande associado à pedra na vesícula, o paciente vai precisar operar, mesmo que ele não tenha dor. Por quê? Porque o objetivo dessa cirurgia é evitar que o paciente tenha um problema lá na frente, geralmente relacionado a risco de câncer de vesícula biliar. Mas quando o paciente ele tem a pedra em si, descobriu, porque teve dor, e de certa forma ele já tem indicação cirúrgica, se ele for um paciente que ele esteja ali no dia dele sem dor, ele não vai ter uma emergência cirúrgica, porque não tem como você ter uma emergência cirúrgica se você não estiver tendo muita dor, você entendeu? Se você é um paciente que você tem pedra na vesícula, já teve dor, tem a indicação de cirurgia, mas você está ali no seu dia a dia, de boa, não está sentindo sintoma, não está tendo dor, não existe uma emergência aí. Precisa operar? Precisa. Você tem que ficar postergando o que precisa fazer? Não. Mas você não precisa ficar angustiado caso a sua cirurgia esteja demorando a sair, achando que o fato de estar demorando vai lhe prejudicar. Pode demorar desde que você esteja sem sintomas. A partir do momento que você é um paciente que está tendo sintoma recorrente, está tendo dor, está indo para o hospital, é nessas situações que aumentam o risco do paciente, principalmente ter risco de complicação. Aí já muda o quadro, porque o ideal é que o paciente trate o mais rápido possível para evitar que a sua cirurgia no futuro seja uma cirurgia mais complicada por causa do excesso de crises, ou venha a operar num ambiente que não seja o ideal, como é o caso de uma emergência. Se você, por um acaso, tem uma crise de dor que evolui com sintomas relacionados a uma emergência cirúrgica, é claro que essa cirurgia vai ser mais arriscada do que uma cirurgia que a gente preparou o paciente, tinha os exames tudo bonitinho, o paciente foi todo preparado e foi colocado para operar num ambiente perfeito. O risco é muito menor e a qualidade da cirurgia e a qualidade da recuperação é muito melhor. E é esse o tipo de cirurgia que nós buscamos realizar, uma cirurgia com o menor risco possível. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. E quais são esses sinais de alerta, pessoal, para você dizer assim, bom, agora aqui é o limite. Aqui realmente o negócio está começando a ficar feio. Primeiro é quando o paciente tem crises contínuas. Não se iludam. Às vezes o paciente me fala, doutor, não tenho dor, tenho um incômodo debaixo da costela quando eu estou comendo. Isso é dor, pessoal. Se incomoda, é dor. Se não é dor, não incomoda. Você entendeu? Então esse incômodo já é sintoma de pedra na vesícula. Às vezes a gente quer fugir do problema, a gente quer achar um argumento que torne aquilo mais simples. Não é assim, tá bom, pessoal? Desconforto é dor. Paciente que fica tendo dor contínua, paciente que por um acaso necessita de múltiplas internações hospitalares, pacientes que apresentam a vesícula biliar inflamada com a parede espessada, e a gente consegue ver isso através do ultrassom, que ele mostra a parede da vesícula mais grossa. Quando a gente faz exames de sangue, principalmente relacionado às enzimas hepáticas,
e a gente consegue ver através daqueles exames que a vesícula está sofrendo, que a via do fígado está sofrendo, se o paciente associado a essas crises de dor de pedra na vesícula começam a ter febre, começa a ficar com olho amarelo, pele amarelo, xixi muito escuro, cocô branco. Isso são sinais de alerta, pessoal, de que tem algo errado e que precisa ser visto de forma imediata. Não é porque você apresentou algum desses sintomas que naturalmente você vai chegar no hospital e ser operado. Não é assim, tá? Mas são sinais de que você precisa ir no pronto-socorro para fazer exames para comprovar se está tudo bem ou não. Você não tem como saber se está tudo bem sem realizar exames. E aqui a gente está falando tanto de exames de imagem, como é o caso da ultrassonografia, assim como exames de sangue, que também ajudam a gente a detectar o grau de problema que o paciente está tendo naquele momento, o grau de inflamação, se tem infecção ou não, ou se o estado está se tornando mais grave. Não esqueçam, pessoal, que pedra na vesícula não é sinônimo de cirurgia. Mas os pacientes que têm indicação de cirurgia, o ideal é que tratem da forma correta, que é através de cirurgia, para evitar complicações futuras. A cirurgia de pedra na vesícula é uma cirurgia extremamente tranquila, quando realizada no período inicial, quando não tem inflamação, quando está tudo tranquilo. É uma cirurgia rápida, 30 minutinhos, risco baixíssimo, é uma coisa muito tranquila. Agora, o oposto, aqueles pacientes com múltiplas crises, múltiplos problemas, múltiplas complicações, aí já se torna uma cirurgia bem mais complexa, que pode passar de 3-4 horas, devido às alterações anatômicas, inflamatórias, processo infeccioso que aquele paciente tem. Então, a partir do momento que tem indicação cirúrgica, pessoal, o ideal é buscar o seu tratamento, tá bom? Aí, às vezes, as pessoas falam, doutor, mas aqui eu não tenho cirurgia por vídeo, eu só tenho cirurgia aberta. Pessoal, resolve. A cirurgia aberta, resolve. Mas me falaram que a cirurgia por vídeo é melhor. Pessoal, é melhor porque você vai se recuperar mais rápido, vai voltar para o seu trabalho mais rápido, você vai ter menos dor, mas você tem que entender que resolve. Se você não tem a de vídeo, você vai fazer o quê? Vai ficar esperando? Você não vai resolver o seu problema só porque não tem a cirurgia de vídeo? Não, a cirurgia aberta também resolve, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço no coração de vocês. Se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal, tá bom? Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários, tá bom? Um forte abraço. Eu fiz esse vídeo aqui em forma de bate-papo justamente por causa da pergunta que esse querido inscrito me fez, que eu vi que estava um pouco ansioso com relação à urgência que ele tinha de fazer ou não a sua cirurgia, o que é muito comum no paciente, já que ele não tem noção disso. E muitas vezes aparecem alguns médicos para aumentar a urgência daquele paciente, né? Tem que ser rápido, rápido, rápido. Tem um médico falando, a cabeça do paciente vai lá em cima, tá bom? Forte abraço no coração de vocês, pessoal. Fui!